Eu sou a amada igreja mais uma vez com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Dormiram? Não é possível. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Ezequiel capítulo 14, versículo 12. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 14, versículo 12 em diante. Todos encontraram? Louvado seja o nome do Senhor. Podem ficar à vontade, eu espero a todos, para que todos tenham entendimento da leitura da palavra. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. 14, versículo 12 em diante. Aleluia, Deus. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem não encontrou, diga misericórdia. Todos encontraram, estão afiados. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Veio ainda a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que eu estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Diz o Senhor Deus: se eu fizer passar pela terra besta fera, e ela assolarem, louvado seja o nome do Senhor, e elas assolarem, que ficam assolados, e ninguém possa passar por ela por causa das bestas, das feras, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses três homens estivessem no meio dela, não salvaria nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Amém? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Gostaria de falar um pouco, irmão, louvado seja o nome do Senhor, de um tema que muitas pessoas têm se esquecido, de um tema que muitas pessoas parece que se esqueceu do significado. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Eu gostaria de falar do juízo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por que do juízo, irmão? Porque Deus não só é amor. A Bíblia não diz que Deus só é amor. A Bíblia diz que Deus é justiça e também traz o seu juízo sobre todos aqueles que habitam a terra. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Quando eu vejo Deus, irmão, direcionar a sua palavra ao seu profeta, mencionando para com o seu profeta, louvado seja o nome do Senhor, os pecados que o seu povo estão cometendo, eu começo a entender, irmão, louvado seja o nome do Senhor, que Deus, Ele separou o povo de Israel, irmão, louvado seja o nome do Senhor, para ser exemplo. Ele separou esse povo, louvado seja o nome do Senhor, para que esse povo viesse ser um exemplo, para que eles fossem um povo diferenciado,
para que eles andassem segundo aquilo que o Senhor disse a Moisés. Se nós voltarmos, louvado seja o nome do Senhor, para o livro de Êxodo, nós podemos entender, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, que quando Moisés subiu ao monte, no capítulo 32 do Êxodo, a Bíblia vai dizer que quando Moisés desceu com as tábuas da lei, o povo estava festejando. Só que a festa, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, era de adoração a outros deuses. E no capítulo 20, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, a Bíblia vai dizer do Êxodo que o próprio Deus falou com o povo. E quando Deus falava os 10 mandamentos, o povo recuava por medo. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Ainda é assim. As pessoas têm medo de Deus, mas não querem respeitá-lo. Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas recuavam quando Deus começava a dizer para eles os 10 mandamentos. O primeiro: não terá outros deuses diante de mim. Oh, aleluia! O segundo: não fará para vós outros nem postiço nem imagem para que podeis adorar, porque eu sou o Senhor. Glória E a Deus. visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Oh, Aleluia. aleluia! Deus deixou avisado: eu sou um Deus zeloso, eu sou um Deus poderoso, eu sou um Deus que cuida. Se você entender acerca da linguagem bíblica, a Bíblia vai dizer, louvado seja o nome do Senhor, no Pentateuco, se você ler com atenção, você vai entender que os servos do Senhor no deserto, eles não passavam por fome, porque o Senhor supria com o maná. Os servos do Senhor, irmão, eles não passavam por sede. Quando eles estavam com sede, o Senhor dizia assim: Moisés, toca na rocha, e a rocha vestia água. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles abusaram do tipo de comida que eles comiam. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. O Senhor disse: Moisés, não se preocupa não, eu mando carne para o meu povo. Agora o povo, irmão, louvado seja o nome do Senhor, está na terra prometida, está na terra que manda leite e mel, numa promessa de Deus, mas não querem honrar a Deus, Louvado seja não querem respeitar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não querem mais seguir a palavra do Senhor. Glória a Deus! E o que foi que aconteceu, irmão? O Senhor começou a punir. Algumas punições de Deus, irmão, louvado seja o nome do Senhor, parece que a humanidade esqueceu, mas os nossos pais conhecem. Aleluia! Se você começar a conversar com uma pessoa, irmão, que ela tem de 80 anos para frente, louvado seja o nome do Senhor, você pode entender que a linguagem dela em relação a Deus, mesmo por muitas vezes sem conhecer a palavra de Deus, elas temem a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se você que tem esse entendimento, sabe que tem uma pessoa idosa na sua casa, quando começa uma chuva e começa a relampejar, irmãos, ela já fica com temor de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ela já fica com medo. E ela respeita. A nossa geração não respeita mais a Deus. Glória a Deus! Aleluia! A nossa geração vive conforme as suas próprias vontades. Nós temos, infelizmente, uma geração que nem a geração que Deus fala nesse capítulo 14. Uma geração que não tem mais respeito para com o nosso Deus. Infelizmente, as pessoas deixaram se resvair do seu coração o temor de Deus, o respeito, e se entregaram às suas paixões libertinas. Se entregaram, louvado seja o nome do Senhor, às suas hipocrisias.
Muitos falam, louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus, que adoram a Deus, mas nem conhecem a Ele. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. Deus começou a explicar isso para Isaías. Falou para Jeremias. Depois falou para Ezequiel. Eu vou punir o meu povo. Oh, aleluia, Deus. Eu vou trazer sobre eles assolações. A cidade vai ficar assolada. E mesmo assim os servos de Deus avisando, eles não quiseram ouvir. A humanidade hoje infelizmente vive dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. E a maioria do povo de Deus não respeita Jesus mais. Não teme ao Senhor. Vivem a vida do jeito que querem. Vêm para a igreja, se congregam, mas não são fiéis mais a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Não teme ao Senhor. E o juízo de Deus está sobre, irmão, a terra. E infelizmente, todos têm pagado. Todos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que todos pagam, irmão? Porque Deus traz a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, isso não acontece, não acontece. E o que nós vivemos hoje? O que nós estamos vivenciando? Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Vocês sabem que aqueles que servem o Senhor já têm orado para Deus levar essa praga. E Ele não tem levado. Verdade, Deus. Sabe quantos anos que o povo de Israel, louvado seja o nome do Senhor, orou, irmão? 70 anos na Babilônia. 70. Sendo escravo. 70 anos. Louvado seja o nome do Senhor, aprisionados, porque não quiseram obedecer a Deus. Oh, aleluia. Viviam uma vida ótima lá em Canaã. E foram para a Babilônia ser escravos, porque não obedeceram ao Senhor. Eita, Deus poderoso. Aleluia. Eu temo o Senhor e eu falo para a igreja do Senhor. Deus, Ele não muda. Aleluia. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu, o Senhor, não mudo, ó filho de Jacó. Por isso vós não sois consumidos. Ele não vai mudar, irmãos. Nós é que temos que mudar as nossas atitudes. Nós é que temos que crescer espiritualmente e começarmos a respeitar a Deus. Passar o nosso tempo, louvado seja o nome do Senhor, seguindo aquilo que diz a palavra, meditando de dia e de noite, como diz no primeiro salmo. Sendo verdadeiros. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Deus deixou, irmão, Israel fazer o que eles queriam, até no ponto que encheu. Na presença de Deus a iniquidade. A Bíblia diz que o pecado fede nas narinas de Deus. Oh, aleluia. Nós temos que nos conscientizarmos disso. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fácil, irmão. Quantos daqueles que servem o Senhor têm morrido por causa dessa doença? Quantos, irmãos? Servo do Senhor. Não estou dizendo aqui que eles morreram em pecado, eu estou dizendo que foram embora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Está acontecendo o que aconteceu no dia que Nabucodonosor entrou em Jerusalém. Morreram os servos. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Quantas pessoas não morreram lá, irmão? Quantas pessoas não morreram quando o general Tito entrou no ano 70 e destruiu o templo e só ficou os muros das lamentações? É necessário isso acontecer com o Brasil, para nós nos convertermos, para nós começarmos a adorar a Deus do jeito que Ele quer, porque o mundo não adora a Deus, não sabe nem quem é. Oh, aleluia. Nós podemos fazer a diferença, igreja.
Nós podemos adorar um Deus que ainda está aqui. Eita, glória, Louvado seja o nome do Aleluia. Senhor. De um Deus que se preocupa conosco. De um Deus que ainda está com suas mãos estendidas para o Brasil. Vamos ser diferentes. Oh, aleluia, Deus. Vamos fazer diferentes. Quantos escândalos tem no meio evangélico hoje? Louvado seja Deus. Quantos escândalos? Irmão, importa que isso aconteça. A Bíblia diz que importa. Mas ai daqueles sobre qual vem o Glória a escândalo. Deus. Ai daqueles. A Bíblia diz que é inevitável que os escândalos venham. Mas ai daqueles. Serve o Senhor com respeito. Porque o juízo de Deus, ele é implacável. Oh, aleluia. É implacável. Quando Deus começa a punir, irmão, é grande a punição. Na época de Israel foi 70 anos. Eu não sei quanto tempo é que vai passar essa epidemia. Mas eu não quero 70 anos de epidemia aqui. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Mal você está profetizando longe de mim. Eu quero bênçãos para toda a humanidade. Eu oro pelos nossos governantes. Eu oro por todas as pessoas que estão em nossa volta. Eu não quero mal a ninguém, mas a Bíblia ela não mente. Jesus continua sendo o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O mesmo Deus. Um Deus que não deixa, louvado seja o nome do Senhor, a sua justiça. Ele é justo. Eu fico imaginando, louvado seja o nome do Senhor. Vem para a Bíblia comigo. Quantas pessoas estavam lá no dia de Noé, zombando dele, porque ele fazia uma arca que Deus mandou. Deixa as pessoas zombarem de você. Prega o Evangelho, porque vai ter um dia que o Senhor levará a sua igreja. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel a Deus. Glória a Deus. Seja honesto nessa terra. Viva a justiça de Deus. Nós só temos este momento de vida, irmão, e é só um sopro. A Bíblia diz: é só um sopro. Seja honesto segundo aquilo que Deus deixou para você ser. Siga a palavra. Faça por onde o nome de Deus ser glorificado. E não viva uma vida pequenina. Uma vida, louvado seja o nome do Senhor, que não possa ser aquilo que Deus escolheu para nós sermos. Oh, Louvado seja o nome do Senhor. Viva a justiça de Deus na terra e faça conforme a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Se nós passearmos pela Bíblia inteira, nós vemos na vida de muitas pessoas que Deus puniu. Então não seja punido por Deus, pelo contrário, receba a bênção do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Irmão, quando Jesus veio aqui, Ele deixou muitas pessoas com grandes milagres. É verdade. É verdade. Só que Jesus veio para o povo dele e o povo dele não quis receber. Irmão, os discípulos eram israelitas, concordo. Não foi todos, louvado seja o nome do Senhor. Você sabe quantas pessoas estavam no Monte das Oliveiras na ascensão de Jesus? A Bíblia diz em 1 Coríntios que tinham 500 pessoas reunidas em um só lugar. E todas elas viram Jesus, 500. Em Atos dos Apóstolos capítulo 2, só tem quase 120. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E a obra foi feita. O Evangelho chegou no Brasil. E hoje nós podemos fazer menção, irmão, do que Deus nos deu. A vida eterna. Caminho com Jesus em justiça. Porque o Senhor não vai deixar de punir a humanidade. Aleluia. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor vai punir a humanidade. Ele já está punindo. Glória a Deus. Nós estamos vendo o tamanho das dores que está acontecendo. A Bíblia diz que quando tivesse acontecendo esses sinais,
era apenas o princípio das dores. Era como a dores de parto. Louvado seja o nome do Senhor. Então ficai atento com a palavra do Senhor, porque Jesus ele vai voltar. Mas cedo ou mais tarde Jesus volta. É no momento dele. A Bíblia não diz o dia. A Bíblia diz que ele vai voltar. Oh, aleluia. E se eu e você não estivermos segundo a palavra de Deus, é certo que nós vamos ser punidos junto com o ímpio. É certo, irmão. Aleluia, Deus. Aleluia. É certo. Irmão, naquela época teve livramento? Teve, irmão. Em Daniel, louvado seja o nome do Senhor, no capítulo 1 tem três varões lá junto com Daniel, lá na Babilônia. Glória a Deus. Sendo exaltado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus é fiel na vida daqueles que são fiéis. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Deus é fiel na vida daqueles que são fiéis. Deus guarda. Tentaram de todas as formas fazer tudo com eles, mas não deu certo. Sabe por quê? Porque Deus guarda aqueles que são fiéis. Tentaram jogar Sadraque, Mesaque e Abednego, jogaram até na fornalha, mas mataram? Por que não mataram? Porque o juízo de Deus vem sobre aqueles que são, irmãos, culpados. Porque o salário do pecado é a morte, irmão, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus, ele cuida daqueles que cuidam da sua justiça. Ele cuida daqueles que andam segundo a sua palavra. Então você quer andar segundo a palavra do Senhor, você será cuidado por Deus, irmão. Não transgridas as leis de Deus, porque o juízo de Deus está sobre todos aqueles que não andam segundo a palavra do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos se pôr de pé. Oh, aleluia, Deus. Ele é o mesmo Deus, igreja. Aleluia, Deus. Ele não deixará de ser Deus. Louvado seja o nome do eterno e poderoso Deus. Pai das luzes e Pai da glória, neste momento, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pela mensagem dessa noite. Tu sabes, Pai, que eu sou pequenino. Fala, Aleluia, Senhor, Deus. continua falando conosco, Senhor, nos leva em paz, Pai, em nome de Jesus, para com nossos lares. E vai, Senhor, repreendendo todo o laço do inimigo, Senhor. Toma de conta, Deus, em nome de Jesus, de todos nós. Abençoa nossos vizinhos, nossos parentes. Vai tomando de conta de todo, Senhor, este bairro, Senhor. Vai cuidando, Senhor, de cada família, Senhor. E vai exaltando o teu santo nome em nosso meio, Pai. Toma de conta, Senhor, em nome de Jesus, Pai, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo, hoje e agora e para todo sempre. Quem pode dizer amém? Amém. E graças a Deus. Não sai do culto sem dar a paz do Senhor, teu irmão.